O futuro do livro é digital? Essa foi uma pergunta que me propus essa semana, por duas razões. Uma delas foi que quando eu fiz a tag passada, o jogo rápido, duas pessoas perguntaram sobre os livros digitais aqui, duas quiseram saber sobre como era a minha relação com a literatura digital, com o Kindle, com os e-books, e a outra foi uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo essa semana, falando sobre como a Amazon tem investido nos livros físicos, nos livros impressos, que houve uma queda na venda de livros digitais e que houve um aumento na venda de livros impressos. Ou seja, que está havendo uma recuperação no setor e que talvez o livro digital não emplaque como as pessoas imaginariam que emplacaria. Primeiro eu vou responder as perguntas iniciais ali que foram feitas aqui no canal. Uma delas foi feita pela Uma Vida em Sete Malas, que também tem um canal, e ela perguntou assim se eu sempre gostei de livros digitais ou se isso foi um crescente pelo estilo de vida que você e Denise adotaram, né? Escolheram. Pois para quem sempre está viajando de mudanças, ter livro é um problema. E outra pergunta parecida foi do Paulo Dantas, que se eu poderia fazer um vídeo sobre e-books, como você começou a consumi-los, se acha que no futuro os livros físicos serão substituídos integralmente pelos digitais. Bem, Paulo e Vida Sete Malas, desde que comecei a ver a tendência dos livros digitais, isso já em 2006, 2007, antes, acho que 2005, já lia livros digitais. Era diferente na época, né? Não tinha livros MOB, por exemplo, e a Amazon não vendia livros digitais assim com tanta frequência, mas eu já lia páginas que tinha livros de domínio público. Uma delas que me lembro bem era o sacredtext.com, que tinha muitos livros clássicos religiosos, né? Por exemplo, tinha sei lá, Bhagavad Gita, tinha o Corão, tinha a Bíblia, tinha vários textos clássicos gregos e romanos. Então eu já consultava esses sites, já lia livros inteiros online. Outro deles era o Projeto Gutenberg, que é um outro site bem bom também, que tem muitos livros lá, de domínio público, tem livros clássicos, tem livros de todo tipo, na verdade, não tem só literatura, você pode procurar qualquer coisa lá. Eu me lembro de ter lido uma vez um livro que era um livro sobre lobisomens, né? Então era do século XVIII, então tem muita coisa lá, muita coisa para você consultada. E tinha em TXT, ou você podia ler diretamente na página, não era e-book para você ler no Kindle, né? E outro site que eu consultava muito também, isso né, porque eu estava grego ainda, e que me serviu de referência para poder traduzir o Hesíodo, que eu traduzi do grego, foi o Perseus, que é um site que tem todos os textos clássicos gregos e romanos, tanto em traduções quanto em grego ou em latim. Então é um site que eu consultei muito, eles têm um dicionário embutido, então é um site muito completo que eu já lia isso há muitos anos mesmo. Então para mim a transição não foi brusca, eu realmente fui consultando esses sites, fui lendo online, e foi um hábito que foi paralelo à leitura de livros impressos. Eu sempre colecionei muitos livros, eu sempre comprei muitos livros. No Brasil não tinha tanto porque era caro, né? Mas eu sempre fui à biblioteca, sempre emprestei livros e eu sempre li muito livro impresso. Quando eu fui para Nova York, lá eu comprei muitos livros, eu fiquei 4 anos em Nova York, então eu comprei muitos livros, eu tinha, sei lá, quase 1000 livros lá, e lá é muito barato, muita gente jogava fora o livro, né, então você estava na rua passando e tinha uma pilha de livros lá, e sempre tinha coisa boa para pegar, eu tinha muito livro lá. E quando eu fui embora de Nova York, que eu fui para Argentina, eu despachei esses livros no container e eles sumiram. Tinha muitos livros raros, tinha primeiras edições, tinha livros de 1800 e pouco, sabe? Tinha muita coisa que era valiosa lá e esses livros sumiram. E depois disso eu decidi que eu não ia comprar mais livros impressos porque não fazia sentido. Eu estava me mudando para outro país e eu sabia que eu era provisório, que eu não ia ficar muito tempo lá, então eu tentei me controlar para não comprar mais livros impressos. Comprei algum ou outro no caminho, mas são pouquíssimos. Foi o momento que eu fiz praticamente a transição completa para digital. Em 2005 e 2006 já havia debate se o livro digital ia emplacar ou não, se era uma tendência, e muita gente achava que não era, e eu investi nesse formato. Eu publiquei muitos meus livros em formato digital, em e-books. Publiquei o Nova York para Mojivaca em book, isso em 2007, quando ninguém acreditava, e o livro vendeu muito, vendeu muitas dezenas de milhares de exemplares, e foi o que permitiu que eu vivesse de escrita durante 4 anos, só livro digital. Posteriormente eu fiz uma edição impressa, porque muita gente pedia, né, que queria ter um livro impresso para levar para viagem, vendia a tiragem inteira, mas o meu foco sempre foi o digital, eu sempre investi no digital, e quando a Amazon chegou no Brasil, eu também publiquei meus livros na Amazon, temos livros na Smashwords. Então eu acredito no digital, eu acredito que é um formato que veio para ficar e que ainda está bem no começo. Quando eu fui para a Inglaterra, né, depois de me rodar um monte, que a gente se fixou em Manchester,
A ideia era ficar muito tempo lá, a ideia não era ir embora depois de 2 anos, então eu comecei a comprar livros impressos de novo. Já tinha uma pequena biblioteca lá, devia ser lá uns 300 livros, não sei quantos que eu tinha lá. E quando eu fui embora, eu também tive que me desfazer dos meus livros lá. Sabe, foi uma pena, porque tinha muitos livros bons e, e ficaram lá. Eu tinha comprado, nossa, tinha comprado muitos livros bons. Esses livros agora, os que eu tenho, né, que são os que eu trouxe comigo, que eu trouxe, sei lá, uns 70 livros comigo, eu deixei na casa de um amigo meu em Portugal, em Lisboa, e ele está cuidando desses livros lá. Um dia, se eu tiver uma casa, eu volto lá e recupero. Como vocês sabem, hoje eu, minha esposa e meu filho, a gente tem uma vida nômade, a gente mora um mês em cada cidade diferente, então eu tenho alguns livros no carro, no porta-mala, quem sabe um dia eu mostro para vocês. Devo ter lá uns 10 livros no carro, eu acho, um pouquinho mais talvez, mas realmente eu não tenho como comprar livro impresso mais, então eu só leio digital. O que acontece assim, se eu acho que vai ser o futuro? Tem uma frase do McLuhan, do teórico, que ele diz que o meio é a mensagem, ou seja, o que a gente transmite através dos meios de comunicação, né, seja o livro, seja a televisão, seja o rádio, seja um CD, o que for, ele determina a mensagem que vai ser transmitida. Então a nossa cultura de literatura, a nossa cultura de leitura, ela está muito vinculada à forma do códice, né, que é esse livro impresso, encadernado. E são muitos séculos assim, são muitos séculos, desde que foi inventado o códice, depois com a popularização, através da imprensa do Gutenberg, se consolidou uma forma de narrar histórias, uma forma de produzir livros. O que eu penso ainda, como tem uma história muito longa de publicação de livros, será preciso redefinir a nossa maneira de pensar a literatura, será preciso redefinir a nossa maneira de contar histórias e de organizá-las através do meio digital. Então eu imagino que o livro digital ele reproduz hoje o livro impresso, ele é exatamente como um livro impresso. E isso não é o futuro da literatura, isso não é o futuro da narrativa digital. O que vai acontecer, isso a gente ainda vai ver, é um desenvolvimento de como vai se transformar a narrativa. Então ela vai ser muito diferente no futuro, vai ser totalmente digital, porque a gente não vai ter mais nada físico, vai ser tudo virtual, né? As músicas, os livros, mas será preciso redefinir o nosso modo de transmitir. Então o meio, né, a mídia digital vai redefinir a mensagem. Isso que a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Quero saber de vocês o que vocês acham, se acham que vai mudar alguma coisa, se o livro digital vai tomar conta. Deixe no comentário aqui, deixe o joinha se gostou desse vídeo, assina o canal se não ainda e te vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!